26. Assim diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Glória a Deus. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém? Esta é a palavra do Senhor nessa tarde. Glórias a Deus. Está aqui uma palavra que fala sobre o Senhor, né? Que é conhecido como Jeová ou Senhor ou Yahvé. Glórias a Deus. Jeová Rafá, aquele que cura, não é mesmo? Esse é o Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Eu quero orar pela palavra, né, agradecendo pela palavra de Deus, e daqui a pouquinho nós vamos estar orando, fazendo a oração final por pessoas que estão enfermas. Você que está enfermo, enferma nessa tarde e deseja a oração da fé, a oração aqui em nome de Jesus e precisa viver a cura divina, você vai receber nessa tarde uma instrução e depois estaremos orando aqui nessa tarde. Aleluia ao nosso Deus. Amém? Pai Celestial, te louvamos e agradecemos ao Senhor pela tua gloriosa palavra, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo aqui presente. Eu quero mais uma vez pedir que o Senhor nos dê direção, inspiração para compartilhar aqui a tua palavra e que, aleluia, vidas sejam alcançadas. Glórias a Deus por meio dessa palavra, curadas no seu corpo, na alma, aleluia, por meio da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas nessa tarde, no nome de Jesus Cristo, e amém, e graças a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Meus irmãos, meus amigos, você que está participando conosco, glória a Deus, dessa programação, chegamos hoje no capítulo 15 de Êxodo, né? 15 dias já de leitura, de meditação bíblica, estudo da palavra de Deus em Êxodo, no livro de Êxodo. E hoje é o capítulo 15. O capítulo 15 está dividido aqui em duas partes, né? Duas partes, glória a Deus, ou três partes específicas, esse capítulo 15. Antes de ministrar, eu quero cumprimentar minha esposa, que já está aí participando, também ao vivo, né, conosco, minha mãe, missionária Tereza, Deus abençoe, seja bem-vindo aqui nessa tarde conosco, nessa tarde de programação, amém? Capítulo 15 de Êxodo está dividido em três partes. A primeira parte fala do cântico de Moisés. Moisés, homem de Deus, né, que estava liderando o povo do Senhor, sendo o guia, né, o pastor ali em Israel, o líder que estava os conduzindo para a terra prometida, e ele vai oferecer ao Senhor um cântico, vai cantar ao Senhor, vai louvar a Deus, porque o Senhor triunfou sobre os seus inimigos, aleluia, e deu vitória ao seu povo, porque o povo passou de um lado para o outro, né? Glória a Deus, do Mar Vermelho. Um grande milagre se torna realidade ali no meio do povo de Deus, e Moisés agora está cantando, oferecendo um cântico ao Senhor por conta desta grande vitória. No capítulo 15, a partir do versículo 1. A segunda parte do livro, ou desse capítulo, mostra a atitude de Miriam ao pegar
aleluia, o tamborim, né, pandeiros ali com as mulheres e começou a cantar e a dançar de alegria na presença do Senhor por causa da grande vitória que o Senhor concedeu ao seu povo, que foi a travessia de um lado para o outro do Mar Vermelho e a derrota dos seus inimigos, que estava com um projeto em seu coração de tomar os despojos, os bens de Israel ali, né, o povo do Egito, e também de matá-los ao fio da espada, levando outros para serem escravos e oprimidos novamente na terra do Egito. Mas a Bíblia diz que o Deus que tirou Israel da terra do Egito não levou o seu povo para o deserto, aleluia, para eles morrer no deserto, mas o Senhor tinha um propósito que eles chegassem do outro lado do mar e caminhassem em direção à terra de Canaã, a terra prometida, a terra que Deus prometeu, pastor Daniel, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então nós vemos aqui, nós podemos aprender, glórias a Deus, que quando Deus dá uma garantia que é com o seu povo e que vai os conduzir, pode ficar tranquilo que vai, aleluia, chegar do outro lado sim, vai avançar em direção ao projeto que Deus já confiou, ao propósito que o Senhor já determinou, a promessa que Deus já havia feito a Abraão. Deus já havia dado para Abraão garantia. Amém? Deus havia dado para Abraão garantia que a terra de Canaã seria da sua descendência. Então não adiantava Faraó se levantar, o inimigo se opor, porque haveria de se concretizar o que Deus havia falado. Existem promessas de Deus, aleluia, que elas são conhecidas como promessas condicionais, né? E tem promessas que são conhecidas como promessas incondicionais. O que é isso, né? Promessas condicionais. Ela é individual. A promessa condicional é individual. A promessa incondicional é aquela promessa feita por Deus a um povo, aleluia, por exemplo, ao povo de Israel, a descendência de Abraão, como, por exemplo, a igreja de Jesus tem uma promessa e ela é incondicional. Quando nós falamos incondicional, é porque está ligado, glória a Deus, a algo que Deus vai concretizar, né? As promessas para com a sua igreja, as promessas para com Israel, Deus vai realizar, queira o homem ou não, queira o diabo, o adversário das nossas almas ou não, Deus vai concretizar. Agora, as promessas condicionais, elas são individuais. Porque nem todos que estão dentro do povo de Deus, no meio do povo de Deus, como por exemplo, nem todos os descendentes de Abraão, no aspecto individual, entraram na terra prometida. Isso porque a Bíblia Sagrada revela que houve aqueles que creram e perseveraram em fidelidade, e houve aqueles que não acreditavam e ficou murmurando durante toda a caminhada. Qual foi o resultado para aqueles que eram murmuradores e incrédulos? A Bíblia diz que todos eles morreram no deserto. Mas aqueles que acreditaram, como é o exemplo de Josué e Caleb, eles perseveraram em seguir ao Senhor e entraram na terra prometida. Os filhos, né, daquela geração que morreu no deserto também entrou na terra prometida. Porque a promessa de Deus é para o seu povo em geral, mas no sentido individual, aqueles que são incrédulos, aqueles que vivem murmurando, que não acreditam, que não se posiciona, acaba morrendo, acaba perdendo essa promessa. Glória a Deus, porque ela é incondicional no sentido da promessa da promessa feita por Deus a Abraão, mas no sentido individual, aqueles que rejeitam, que não crê, que são incrédulos, eles perdem. É como aqueles que estão, que pertencem à igreja de Jesus ou que vai pertencer. Há uma promessa de salvação
aleluia, para a humanidade, né? Há uma promessa de salvação para as pessoas. Mas essa promessa tem a ver com o que está em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, onde a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Ou seja, há uma promessa de salvação para aquele que crê. E que porque crê, e aqui a observação é, aquele que crer e for batizado. Por quê? Aquele que crê, ele automaticamente vai se posicionar para se batizar. Assim como o povo de Israel, eles também passaram o Jordão, aquela geração que saiu do Egito, passaram, perdão, o Mar Vermelho, né? É como se eles estivessem vivendo um batismo, conforme 1 Coríntios. Conforme Coríntios, capítulo de número 11. Capítulo 10, capítulo 11, ali nos últimos capítulos ali, vai dizer que aquele povo foi batizado em Moisés, foi batizado no meio do mar, foi batizado na nuvem, então batismo em Moisés. Eles creram, precisaram crer em Moisés. Batismo no meio do mar, eles precisaram passar pelo mar. E o batismo na nuvem, eles estiveram debaixo da nuvem. E aqueles que, aleluia, permaneceram fiéis caminhando na fidelidade, avançaram em direção à terra prometida. Agora, aqueles que não creram, morreram no deserto. Automaticamente, quem crê precisa se batizar. Jesus disse, aquele que crer e for batizado será salvo. Mas o que não crê já está condenado. Porque quem não crê não vai se batizar, não vai ter aquela preocupação desse compromisso do batismo. Então é necessário crer e se batizar, confirmando a sua fé para então ser salvo, desfrutar dessa salvação. Agora é importante nós também observarmos que a vida cristã, hoje, para mim e para você, ela é como uma viagem e não como um destino, simplesmente. A vida do povo de Deus, o povo de Israel, para eles desfrutar dos privilégios que estavam na terra de Canaã, na terra da promessa, foi uma trajetória, foi uma viagem, foi uma caminhada. Não foi assim, saiu do Egito e imediatamente já entrou na terra prometida. Não, eles tiveram que percorrer uma trajetória. E essa trajetória, essa corrida, essa caminhada, serve para Deus trabalhar no seu povo. Deus, ele permite, ele traz o seu povo para uma caminhada pelo deserto, porque nessa trajetória Deus iria trazer para eles os seus princípios, os seus mandamentos, os seus estatutos, como é que o Senhor queria que eles fossem. Deus queria os reeducar, ou os educar com os princípios da sua palavra. Deus desejava educar o povo de Israel com os princípios para eles viverem no reino que Deus estava dando para eles, na terra da promessa. Por isso que Deus vai levá-los para o deserto para eles aprenderem, algumas coisas importantes. Primeiro, aprenderem a confiar em Deus e a depender dele. Uma das coisas importantes na nossa trajetória como cristãos, aquele que entrega a vida para Cristo, quando você entrega a vida para Cristo, confirma a sua fé, você se torna na vida com Deus como alguém que é um peregrino. A Bíblia nos chama de peregrinos, forasteiros.
e pessoas que vai estar caminhando e aprendendo nessa caminhada de fé, aprendendo os princípios do Evangelho de Cristo, aprendendo a viver da maneira que Deus deseja. E a nossa trajetória é como um deserto também. E nessa trajetória aprendemos a depender de Deus e a confiar nele. Aprendemos a depender de Deus e a confiar nele. É assim a vida do crente. O deserto na tua vida não serve, o objetivo não é te matar. O deserto na tua vida como cristão é te ensinar a depender de Deus e a confiar nele. Por quê? O deserto é um lugar de escassez. O deserto é um lugar de contraste. Uma hora está muito frio, o outro momento é muito calor. É um lugar vazio, falta alimento. Não é um lugar onde ali está a abundância. Não é como um jardim, não é como um pomar. Não, o deserto é vazio. Então, no deserto, quando Deus conduz o seu povo para o deserto, é porque o Senhor quer ensiná-los nesse deserto. O Senhor quer nos ensinar a depender dele e a confiar em Deus. E não confiar nas coisas. Não confiar na abundância que o ser humano, que algumas pessoas têm. Não confiar no dinheiro. Por que que às vezes vai ter a falta de recursos financeiros e outros recursos mais? Porque a intenção de Deus, quando ele leva alguém para viver um processo de falta de algo, é exatamente te ensinar a depender dele, não depender do recurso, mas depender de Deus. O povo de Israel, no deserto, irmã Josiane, estava aprendendo a depender de Deus. Para a sede deles serem saciada, eles dependiam de Deus. Para a fome deles ser saciada, dependia de Deus. Para eles serem protegidos e aquecidos à noite por causa do frio, dependia de Deus. A coluna de fogo durante a noite. Para se protegerem do sol causticante, do calor do deserto, que pode chegar até 50 graus, mais de 40 graus. Eles dependiam de Deus, a nuvem durante o dia, para eles não queimarem os pés na areia do deserto, caminhar, eles precisaram do calçado, porque havia um milagre. A Bíblia diz que os calçados não envelheciam e não se gastava. As roupas não envelheciam. A Bíblia diz isso. Então eles dependeram de Deus. E o deserto tem esse propósito. Nos ensinar a depender dele. Nos ensinar a confiar inteiramente no Senhor. Então quando Deus leva o seu povo, conduz o seu povo pelo caminho do deserto, o Senhor está ensinando eles nessa trajetória. A vida cristã vai ter esse período. O período também do deserto. Você como cristão, você que confia em Deus, viverá deserto. Mas esse deserto é para que você aprenda a confiar em Deus, a depender dele. A irmã Josiane acabou de escrever aqui, olha, deserto é uma escola. Sim, o deserto na vida do cristão é uma escola. É isso mesmo. É uma escola. O deserto é didático.
O deserto ensina. O deserto instrui. No deserto você consegue ouvir um pouco mais. No deserto você vai conseguir, você vai orar, vai clamar mais. Pelo menos é esse o objetivo. Que a pessoa aprenda a orar. É de lá que vai ser extraído muitas vezes uma oração como você nunca fez. Aquela oração sincera, aquela oração pura, aquela oração verdadeira, é lá no deserto. Então o deserto ensina a depender de Deus e a confiar nele. O deserto nos molda, nos ensina a ser humilde. O deserto ensina para o ser humano a humildade. Às vezes, algumas pessoas, na abundância e na bonança, é uma arrogância muito grande, por estar por cima, entre aspas, por estar por cima, não é assim? Humilha outras pessoas, pisa em outras pessoas, maltrata, não se dobra diante até de Deus, da vontade de Deus, porque a pessoa se sente por cima porque ela está vivendo um período de abundância. Financeiramente está tudo bem, saúde, né? Enfim, diversas áreas está tudo bem, está tudo favoravelmente. Então muitas pessoas nessa hora incha, cresce, fica orgulhoso, orgulhosa, ou soberbo, ou soberba. Mas o deserto, a escassez, assenta um pouco, né? O inchaço, diminui o inchaço, diminui o orgulho, aí a pessoa fica mais quebrantada para ouvir, para aprender. É assim que acontece. E aí nós vamos perceber que Deus nos ensina no deserto a ser mais humilde, a perceber, nos ensina a que a gente venha perceber que nós somos também frágeis. O ser humano quando está tudo bem, muitas vezes parece um super-homem ou uma super-mulher. Mas no deserto, vamos demonstrar dependência. Vamos demonstrar também as nossas fragilidades. Vamos demonstrar que não, você vai dizer, não, eu preciso de ajuda, preciso de força. Eu não sou forte, assim como às vezes aparenta. No deserto a gente aprende a ser dependente de Deus, confiar nele, a ser mais humilde, a contar com as pessoas, a reconhecer que nós não somos super-homem ou super-mulher, né? Quem é mulher é super-mulher, mas que conta com pessoas ao lado. É assim no deserto. Então o deserto ensina, mas o que mais o Senhor ensina no deserto? O Senhor no deserto vai ensinar para o seu povo os seus estatutos e os seus mandamentos. Olha só o que está no versículo, a partir do 22. Israel percorre, sai do Mar Vermelho e trilha o caminho pelo deserto de Sul. A Bíblia diz que eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então, qual é o tempo aí para as pessoas que suportam sem água, né? Qual é o tempo, assim, dentro dos cálculos? A média de 3 dias, né? Sem água, consegue sobreviver aí. Dentro do plano natural.
sem comida, a média de uns 7 dias, consegue suportar. Mesmo assim não é fácil. Mas agora o povo caminha 3 dias e não encontra água. Afinal, aí até que eles de repente chegam a um lugar chamado Mara. Quando ele chega nesse lugar chamado Mara, a Bíblia diz que lá tinha águas. Quando eles vê águas, eles correm para beber as águas de Mara, naquele lugar. Quando eles chegam e vai beber a água, eles percebem que a água não é saudável, era água amarga. Imagina alguém com sede, caminhando pela trajetória do deserto, e quando chega no lugar onde encontra água, depois de 3 dias, a água é amarga. Não é uma água saudável, não é água potável com condição de ser ingerida, de beber. Então, quando eles encontram essa água dessa maneira, aí a Bíblia fala que ele chama esse termo Mara, porque o nome Mara significa amarga, o amargor, o amarga. Então, eles quando vai beber a água, percebe que a água é amarga, aí chama o nome do lugar de Mara, as águas de Mara, as águas amargas. Quando isso acontece, a Bíblia diz assim, versículo 24, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? 3 dias. Agora, quando a gente encontra água, a água é amarga. Quando a gente encontra água, não é uma água boa, não é potável, não é saudável. Isso, trazendo para a nossa vida hoje, é quando você está caminhando no deserto, dependente, confiando em Deus, né? Aí você vai caminhando, aí quando nessa trajetória você percebe que encontrou algo bom e que vai ser uma bênção, aí você percebe, não, aquilo que parecia ser bênção não é, porque tá amarga. E alguém diz assim, ó, a Bíblia fala aqui que eles começam a murmurar contra o líder. Eles começam a murmurar contra Moisés. Por quê? Demorou para encontrar, mas quando encontra, não tem condição de ingerir. É quando você na sua vida está em busca de algo e quando você encontra, não é algo positivo, é algo que em vez de trazer alegria, traz tristeza. Em vez de trazer satisfação, traz insatisfação. Em vez de trazer, né, felicidade, traz infelicidade. Às vezes é na família. Alguém está lutando, né, se preparando para se casar, e parecia que seria tão bom, mas quando chega lá, quando a pessoa se casa, se une no laço matrimonial, a pessoa diz assim, ih, porque aí percebe olhou primeiro pelo que parecia ser, mas quando chegou e começou a provar e desfrutar, percebe que não era como parecia. Aí sente aquele amargor, a amargura daquelas águas, quer dizer, dentro do casamento, os problemas com o marido, com a esposa, e a pessoa agora está frustrada, está desanimada, está murmurando. Isso aqui aconteceu com o povo de Israel. É uma empresa. Se você pensar nesse aspecto da vida terrena, né, na vida profissional, aquele sonho que você tem, aí você vai, dedica, esforça, passa por até privação para viver algo. Quando você chega lá e vai desfrutar, você percebe, não é da maneira que eu esperava. Não é o que eu esperava que seria. Não é doce, é amargo.
É um lugar que você vai, que você espera que vai ser maravilhoso, mas quando você chega lá, não é da maneira que você estava achando que seria. É uma oportunidade que você disse assim, olha, é a minha oportunidade, é a minha hora, vai ser uma bênção, e chega lá e não é. O amargo. E alguém diz assim, mas espera aí, não foi Deus que nos colocou nesse caminho? Olha só isso aqui. Moisés, não foi Deus que orientou Moisés para trilhar essa trajetória? Por que que agora que a gente chegou aqui, tá dessa maneira? Quem nunca viveu uma experiência como essa, né? Mas a Bíblia Sagrada diz que foi Deus que os colocou naquela rota. Foi Deus que os colocou naquela trajetória. Aí o Senhor falou para Moisés, olha só. Então Moisés clamou ao Senhor. Quando ele clama ao Senhor, o Senhor mostrou uma árvore, um lenho. Ele lança nas águas essa árvore, e a Bíblia diz que imediatamente as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Então, quando ele clama ao Senhor, Senhor, e agora? O povo está murmurando contra mim, questionando, e agora? A gente bebe o quê? E agora, né? Como que a gente vai viver? E agora, como vai ser as coisas, já que não chegamos aqui, não deu certo? Como vai ser? Aí a Bíblia diz que Moisés clama ao Senhor. Por quê? Quando é Deus que orienta um homem de Deus e um povo aí num caminho, Deus se responsabiliza. Quando alguém tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. Eu vou repetir. Com quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. Se você tem um compromisso com Deus, Deus tem um compromisso contigo. A Bíblia diz que o Senhor não nos deixa se nós não o deixarmos. Se você não deixar o Senhor, Ele não vai te deixar. Pode ter certeza disso. A Bíblia Sagrada revela que Deus orienta Moisés o que fazer. E agora, o que eu faço? Deus orienta. Moisés, aí Deus mostra o lenho. Coisa maravilhosa, irmão, é quando você está em apuro, sem saber o que fazer, e você vai clamar ao Senhor e o Senhor te mostra algo. E o Senhor te dá um sinal. E o Senhor te dá uma direção. O Senhor vai dizer assim, filho, faz isso. Que você vai ver o quadro mudar. Filha, faz isso. É o casamento que as coisas não está boa. Mas aí Deus vai e fala contigo como esposa, qual deve ser a sua atitude. Aí vai se tornar saudável o matrimônio. O casamento não está bom, aí Deus fala com o marido, ô marido, ô homem, você que é a cabeça da casa, da mulher, né? Age dessa maneira, Deus te dá uma direção. Quem clama a Deus, quem tem compromisso com o Senhor e clama a Ele, Deus vai dar uma direção. É um pastor que está cuidando de um rebanho, mas as coisas não estão boas, e você sabe que foi Deus que guiou naquele caminho. Você agora não sabe o que fazer, mas aí você entra na presença de Deus e clama, e Ele vai mostrar o que fazer. Ele tem uma direção. Sempre há no Senhor uma solução para quem tem compromisso com Ele. É no trabalho, é na empresa, em tudo na nossa vida. Quem tem um compromisso com Deus sempre há uma direção. O Senhor fala para Moisés, lança o lenho na água. Quando lança, a Bíblia diz, as águas se tornam doces. O que era amargo se torna doce. Pastor, o que é isso na minha vida? Na família, a família que estava um amargor.
quando obedece à orientação do Senhor, vem a doçura. O quadro muda para a glória de Deus. A Bíblia Sagrada revela, aqui nesse texto, deu-lhes ali estatutos e uma ordenação e ali os provou. Então, por que daquela água amarga? Por que de todo esse acontecimento? Porque Deus estava provando. O deserto, a trajetória pelo deserto é um lugar de Deus provar o coração, o seu coração e o meu coração. E também nos dá estatuto e mandamento. Aí qual é a palavra que está no versículo 26? Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus. Então o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de você? Que você ouça com atenção a voz dele. O Senhor quer que eu e você ouça com atenção a voz dele. Você ouve com atenção qual voz? Que voz você tem ouvido com atenção? Muitas pessoas ouvem a voz de tanta gente, presta bem atenção em tantas vozes, mas na hora de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, não presta atenção. O Senhor está dizendo assim, se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus. Olha só. Segundo, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, a atitude, a prática. É ouvir, palavra nos ouvidos, mas é também fazer, palavra nos pés, prática, ação. O que Deus está falando? Qual é a orientação divina? Como é que ele está falando que devemos viver, que você deve viver? Palavra na prática, nas ações. E fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos. O que é mandamento? Mandamento vem de mandar. O que Deus manda a gente fazer? O que o Senhor está mandando você fazer? O que é mandamento? Mandamento vem de mandar. E só manda quem é Senhor. Vou repetir, só manda quem é Senhor. Então, se Deus é o teu Senhor, se Deus é o meu Senhor, o que Ele manda a gente tem que obedecer. Porque mandamento vem de mandar. Então, é obedecer o mandamento. O que Deus está mandando. E guardares os seus estatutos. Guardar. Você só guarda o que é precioso. O que não é precioso, você não guarda. O que é precioso, nós guardamos. Ninguém deixa... se você tiver um anel de ouro, você não deixa ele jogado em qualquer lugar. A aliança do matrimônio, você não deixa de qualquer maneira. Você vai guardar. Se você tirar do dedo, você vai guardar. Então vai ficar guardado na sua mão. Porque não pode perder. O Senhor está dizendo assim, que os estatutos deles é precioso. Então você vai guardar. Ou seja, aqui está toda uma orientação divina que ele dá em que período? Do deserto, no momento de provação. Aí o Senhor diz assim, nenhuma, se vocês fizerem isso, se isso aqui acontecer, nenhuma das enfermidades virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios. Por quê? Por causa da obediência. A obediência te protege de muitas coisas. Se Deus falar assim, olha, obedeça a minha palavra, obedeça o que eu estou falando, que nenhum mal vai tocar em você. Fica tranquilo que não vai tocar. Se estivermos em obediência àquilo que o Senhor falou, e Ele está dizendo assim, olha, nada que atinge o Egito vai te atingir. Então fica tranquilo, porque o Senhor ele vai preservar. Por quê? Aí ele diz assim, pois eu sou o Senhor que te sara. Você pode caminhar por uma trajetória
perigosa, mas se você estiver em obediência, o Senhor te protege. Se você estiver em obediência, guiado por Deus nessa trajetória, então haverá proteção do Senhor na tua vida. Então, qual é as maneiras de viver cura divina? A primeira é através desse sobrenatural de Deus que a gente vê no versículo 25. Para viver cura, para ser preservado do mal e ser curado, o sobrenatural e a obediência. E um está ligado ao outro. Porque quem faz o sobrenatural na nossa vida é Deus. Olha só o versículo 25. Deus mostrou um lenho e lançou Moisés nas águas. E aí as águas se tornaram doces. Passou o que representa esse lenho, essa árvore. Aponta, sabe para quem? Para Cristo. Para Cristo. Quando Cristo ele chega na nossa vida, aquilo que é amargo se torna doce. Quando Cristo ele chega na tua vida, glórias a Deus, você pode ter certeza que vai ter transformação. Aquilo que era amargo se torna doce. Vai ter novas águas. Vai ter novas águas. As águas que você ia beber ia trazer morte, né? Águas amargas. Mas quando Cristo ele chega, aquilo que é amargo se torna doce. Agora você vai beber as águas doces. Porque Cristo está ali. Porque se Cristo chega na tua casa, as águas vai ser doce. Se Cristo chega na tua vida, as águas vai ser doce. Da sua boca não vai ficar também jorrando água amarga, mas uma água doce. Porque Cristo está na tua vida. Porque Jesus chegou. Então, essa árvore representa quem? Cristo. Se Cristo chega, o que está amargo se torna doce. Vai haver uma transformação. Vai haver uma mudança naquele cenário. E, aleluia, você vai se alegrar. O nome do Senhor vai ser glorificado. Passou e depois que eu recebo Cristo, de forma sobrenatural, né? Primeira coisa que a pessoa recebe quando recebe Cristo, nós já pregamos sobre isso aqui, é alívio. Como está em Mateus 11, 28 e 29 a seguir ali. É alívio. Mas e depois que eu recebo Cristo, o que eu vou precisar? Quando eu recebo Cristo, você vai precisar aprender dele. Jesus também disse, vinde a mim, né? Mateus 11, 28. Os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O povo de Israel nessa trajetória estava cansado e sobrecarregado, com sede, e agora encontra o amargor. Mas quando esse lenho está nessas águas, então elas se tornam doces e eles bebem e recebem o alívio. Tem a sua sede saciada, a sua força renovada, há um revigorar na sua vida, e é assim que acontece quando Cristo chega na tua vida. Mas aí o Senhor vai dar para eles estatutos, e é isso que acontece quando você recebe Jesus também. Primeiro você recebe alívio, mas aí ele vai dizer assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pastor, como receber descanso para a alma? Como ser protegido na alma e receber saúde? Obedecendo. Então Jesus vai nos dar o seu ensino que a gente vai aprender com ele de Jesus, para ao obedecê-lo, viver então descanso, ter saúde na alma. A obediência a Cristo traz saúde para a alma, também para o corpo, mas traz saúde começando por dentro. E é isso que Jesus quer fazer na tua vida. E aí o texto encerra dizendo, então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Então a trajetória com Deus é assim. Você vai trilhar o caminho do deserto para aprender dependência, a depender dele, a confiar em Deus, a ser humilde. Você vai ser provado
Em algumas ocasiões, quando você esperava algo, mas de repente não é aquilo. Mas nem por isso você está na rota errada, porque Deus entra com providência quando tem pessoas ali que clamam, que tem compromisso com Deus. Ele vai te dar estatutos e, por fim, você vai chegar em novos lugares que vai ter coisas boas de Deus reservadas ali para a tua vida. Vai ter novas experiências. Eles continuam caminhando, aí eles chegam em um novo lugar, que tinha ali 12 fontes de água. Agora é água saudável, 70 palmeiras, né? Então, isso aqui representa o quê? Novidade de vida. Caminhar com Jesus é assim. É em novidade de vida. Talvez o seu momento hoje, no estado, você esteja vivendo, quem sabe, em Mara. Clame ao Senhor, vamos clamar, é hora de clamar, porque você vai viver milagres de Deus aí, porque quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com Ele, e sempre vai vir uma direção do Senhor. Mas não pare a sua trajetória de fé, continua, porque a vida do crente, a vida daquele que decide caminhar com Jesus, vai ter novidade de vida. Aqui tem algo novo na experiência do povo de Deus, que é narrado aqui, não vamos nos aprofundar nessa parte hoje, mas sempre há novidade de Deus para a tua vida. Há novidade de vida para aqueles que confiam e caminham com Jesus. Pense nisso e que Deus continue abençoando o povo de Deus que está nessa sintonia, nessa tarde, em nome de Jesus. Aleluia. Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é. Aleluia, glória a Deus. O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é. Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é. De Jesus. Glória a Deus, está aí, povo de Deus, esta palavra para o teu coração. A obediência a Deus traz cura, amém? A obediência à palavra do Senhor traz cura. Qual é a palavra de Deus para o teu coração nessa tarde? É exatamente isso, a cura para a tua alma, a cura para o teu coração, a cura em Cristo para o teu corpo, há algo saudável, há água saudável da parte de Deus para a tua vida, que realmente sacia a sua sede. Glórias a Deus, que te fortalece, que te renova, que te revigora nessa tarde. E é por isso que nós vamos orar. A novidade de Deus para aquele que tem um compromisso com Ele, que caminha na trajetória de fé na presença dEle. Amém? Vamos orar, irmã Solange, Deus abençoe, irmã Nancélia, irmã Josiane, cada uma das mulheres de Deus, os homens de Deus que estão aí, ligadinho na programação, compartilhando vida. Vamos estar em oração na tarde de hoje. Glórias a Deus. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço pela tua presença, pela tua palavra, pela direção do Senhor aqui nesse momento, pela direção do Senhor neste lugar. Aleluia, através desta palavra, que o teu Espírito continue trabalhando em cada vida, plantando esta boa semente em cada coração, que cada ouvinte, que cada homem, que cada mulher venha realmente, Senhor, receber a tua palavra, receber a Cristo na sua vida e que as águas na vida desta pessoa se tornem saudáveis. Eu oro para que o Senhor venha visitar
nessa tarde o casamento de pessoas, os casais, homem, mulher, os filhos, e que através dessas águas da tua